Quando o meu marido foi convocado para a guerra, eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Os dias viraram meses, os meses viraram anos e nada. Nenhuma carta, nenhum sinal. Muita gente dizia que ele tinha morrido. Outros, que eu era tola por continuar esperando. Mas mesmo assim, eu nunca deixei de acender a luz da varanda. Nunca tirei a foto dele da estante. Nunca deixei de falar com Deus, em silêncio, no meu cantinho. E foi quando todo mundo já tinha desistido. Algo incrível aconteceu. Essa é a história da espera mais difícil e mais bonita da minha vida. Tem coisas que o tempo não cura, só ensina a gente a conviver com elas. O dia em que o Jorge foi convocado para a guerra foi o dia em que minha vida parou de respirar tranquila. A cozinha ficou muda, o sol perdeu a graça, até o cheiro do café pareceu estranho naquela manhã. Eu e ele tínhamos só 2 anos de casados e, embora morássemos num cantinho simples, o amor entre a gente era grande demais, do tipo que não fazia barulho, mas preenchia tudo ao redor. Jorge era um homem de fala mansa e olhar firme. Bastava um gesto dele, um levantar de sobrancelha ou um toque leve na minha mão, e eu já sabia o que ele queria dizer. Ele era minha segurança no meio do mundo, meu abrigo em dias bons e ruins. Quando a carta do exército chegou, ele não fez escândalo, apenas sentou à beira da cama, respirou fundo e me olhou como quem pede desculpa por uma coisa que nem queria fazer. No dia da partida, na estação, ele me abraçou como se fosse pela última vez. E talvez ele soubesse que poderia ser mesmo. No meu ouvido, disse devagar: "Se eu não voltar, Alice, segue tua vida. Você é nova, bonita e merece ser feliz." Essas palavras me rasgaram por dentro, porque ele falava de ir embora. E tudo o que eu queria era que ele ficasse. Ele levou com ele uma foto nossa, que eu mesma coloquei no bolso da farda, e o terço da minha mãe, que tinha sido benzido na missa do domingo anterior. Disse que aquilo ia protegê-lo, e eu tentei acreditar. Depois que o trem partiu, a cidade voltou ao silêncio, mas meu coração não. Por dentro, tudo gritava. No começo, eu ainda esperava notícias. Corria ao portão toda vez que o carteiro passava, sonhava com bilhetes, cartas, qualquer sinal dele. Mas nada vinha. O tempo foi passando, e com ele veio o silêncio que pesa mais do que qualquer palavra dura. As famílias dos outros soldados recebiam notícias, umas boas, outras tristes. Alguns voltavam, outros eram enterrados. Mas do Jorge, nada. Começaram os boatos, os conselhos indesejados, os olhares de pena. Teve quem dissesse que ele tinha me abandonado, que devia estar com outra mulher em outro país. Uma vizinha chegou a falar na minha cara: "Alice, você é tão bonita, tão moça ainda. Vai perder a vida por um fantasma?" Eu não respondia. Só abaixava a cabeça e voltava para dentro. Mas toda noite, sem falta, eu acendia uma vela, colocava a mão sobre a foto dele e rezava baixinho: "Se você estiver vivo, me escuta. Eu tô aqui, esperando." Foram anos assim, longos, solitários, pesados. Recebi propostas de homens bons, trabalhadores, respeitosos, mas o coração da gente não se engana fácil. O meu ainda era do Jorge. Me chamaram de burra, de iludida, de mulher sem amor próprio, mas eu sabia o que sentia. E tem coisa que a gente não explica, só sente. 17 anos se passaram. 17 aniversários dele sem bolo, 17 natais sem abraço, 17 invernos sem um "tô com frio", dito baixinho. E mesmo assim, eu continuava ali, com fé, com firmeza, com aquela esperança que o mundo inteiro dizia ser tola. Mas naquele 17º inverno, alguma coisa dentro de mim mudou. No vento que batia na janela, no silêncio da casa, na maneira como o tempo começou a pesar diferente. Era como se alguma resposta estivesse se aproximando, mesmo que eu ainda não soubesse qual. Eu não vou mentir. Teve noite que eu chorei baixinho, só para o travesseiro escutar.
Teve dia que eu quis gritar para o mundo: por que ele não volta? Onde ele tá? Mas guardei tudo para mim. As pessoas achavam que eu era forte. Mas ser forte, às vezes, é só não ter escolha. Eu acordava cedo, fazia café, varria a calçada, cuidava da horta e seguia com os dias como se estivesse inteira. Mas por dentro, o buraco só aumentava. E a saudade? Aquela me consumia sem fazer alarde. Tinha uma caixa de madeira no meu armário. Ali, eu guardava tudo que me lembrava dele. A aliança dele antiga, a camisa que ele esqueceu no último domingo antes da partida e a última carta que ele me escreveu antes de ir, com a letra tremida, mas cheia de amor. Cada vez que alguém me dizia que era hora de seguir, que eu estava desperdiçando minha vida, eu ia lá, abria aquela caixa, segurava aquela carta e lembrava do que eu sentia. Aquilo me mantinha de pé. Os domingos eram os piores. A cidade parecia vazia, silenciosa demais. Eu via casais na praça, famílias almoçando e me perguntava: será que ele ainda lembra de mim? Será que ele está vivo em algum lugar, preso, ferido, com saudade também? O tempo é cruel com quem espera, porque ele não avisa se o que você espera ainda faz sentido. Teve uma época que a igreja virou meu único refúgio. Eu sentava no último banco, olhava o altar e pedia forças. Não rezava para ele voltar, sabe? Rezava para conseguir aguentar mais um dia. Só mais um. A fé que me segurava não era dessas gritadas, não. Era aquela que mora em silêncio no fundo do peito. Era a certeza de que, se eu sentia ele ainda vivo, era porque ele estava. Mas nem todo mundo entendia isso. Alguns começaram a zombar de mim. Outros diziam que eu era um retrato do passado, uma mulher parada no tempo, uma viúva viva. E mesmo assim, eu resistia. Às vezes me perguntava: será que vale a pena? Será que ele voltaria para mim se estivesse vivo? Ou será que o tempo, a dor, a distância já tinham levado ele para longe demais? E você? Já esperou por alguém sem ter certeza de nada? Já acreditou em algo que todo mundo dizia ser impossível? Comenta aqui embaixo, porque tem coisas que a gente só entende quando sente na pele. Naquele ano, a solidão parecia maior. Minhas mãos estavam mais calejadas, o rosto mais marcado. Eu já não era mais aquela moça da estação. Mas o amor ainda morava em mim. As pessoas me diziam que eu estava envelhecendo sozinha, mas nunca me senti só, porque dentro de mim, o Jorge ainda estava comigo. Eu nunca tirei a aliança, nunca mudei o quarto, nunca tirei a foto da estante, e mesmo depois de 17 anos, naquele inverno gelado, eu ainda deixava a luz da varanda acesa. Todo mundo dizia que era loucura, mas para mim era só uma forma de dizer: se um dia você voltar, a casa ainda é sua. E foi justamente quando eu menos esperava, quando o silêncio parecia eterno, que uma batida leve na porta mudou tudo. Naquela manhã fria, o céu estava encoberto, o vento soprava forte pelas frestas da janela e o cheiro do café recém-passado preenchia a casa, como fazia todos os dias, trazendo aquele conforto silencioso que só quem vive sozinha há muito tempo entende. Eu sentei perto da janela, como sempre fazia, com a xícara entre as mãos, olhando a rua vazia e sentindo uma inquietação estranha dentro do peito, como se algo estivesse prestes a acontecer, mesmo que tudo ao meu redor parecesse igual. De repente, uma batida baixa na porta me fez levantar devagar. Primeiro achei que fosse algum vizinho, talvez uma entrega errada ou mais um engano qualquer. Mas tinha algo diferente naquele som. Uma leveza contida, como quem bate com respeito, com receio ou com saudade. Fui até a porta, coloquei a mão na maçaneta e por um instante hesitei. E se fosse só mais uma decepção? Mas abri. Quando vi aquele homem parado na minha frente, meu corpo inteiro estremeceu. O tempo tinha passado nele, sim, e muito. Os cabelos estavam grisalhos, o rosto cheio de marcas, o olhar cansado como quem carregava o peso de anos que não se contam em calendário.
Mas apesar de tudo isso, havia algo nos olhos dele que eu reconheci na mesma hora. Era o Jorge. Eu congelei. A xícara escorregou da minha mão, caiu no chão e se espatifou em 1000 pedaços, mas eu nem me movi, nem me abaixei. Fiquei ali, olhando para ele, tentando entender se aquilo era real, se eu não estava sonhando, se minha mente cansada não tinha inventado aquela cena só para me consolar. Ele também não disse nada de imediato. Só me olhou. Então, depois de alguns segundos que pareceram anos, ele disse meu nome, com a voz rouca, baixa, quase um sussurro. Alice. Foi como se o tempo tivesse voltado, como se meu coração, tão acostumado ao silêncio, finalmente lembrasse como era bater com esperança. As lágrimas vieram sem que eu conseguisse segurar. Eu sonhei com esse momento tantas vezes. Imaginei o que diria, como reagiria, mas quando aconteceu, eu simplesmente chorei. Ele entrou com cuidado, os passos lentos, como quem não sabia se ainda pertencia àquele lugar. Olhou em volta e viu a foto dele na estante, a aliança ainda no meu dedo, a manta sobre a poltrona, tudo do jeitinho que ele deixou. Sentamos à mesa, frente a frente, sem pressa, como se o tempo finalmente tivesse parado para nós dois. Jorge me contou tudo. Como foi capturado poucos dias depois de chegar ao fronte, como passou anos num campo de prisioneiros, isolado, sem notícias do mundo. Me falou das noites em claro, da fome, das perdas, dos rostos que ele viu desaparecer ao longo dos anos. Disse que, quando foi finalmente libertado, já não sabia quem ele era, nem onde deveria ir. Eu achei que você tivesse seguido a vida, que eu era só lembrança, ele disse, com os olhos úmidos, evitando os meus. Eu nunca parei de esperar, respondi, colocando minha mão sobre a dele, sentindo o frio dos dedos, mas também a vida que ainda pulsava ali. Ele respirou fundo, como quem tenta engolir o peso de muitas palavras, e disse algo que me cortou o coração. Quando me soltaram, a única coisa que eu pensava era se ainda existia um lar para mim, e se esse lar ainda tinha o seu nome. Naquele momento, eu entendi que o amor que sobrevive ao tempo, à dor e ao silêncio, é mais do que amor. É fé. Eu sorri com os olhos cheios d'água e falei baixinho. A casa sempre foi você. E foi ali, naquela cozinha simples com o cheiro do café ainda no ar, que dois velhos apaixonados se reencontraram. O tempo tinha levado muita coisa, mas o essencial ele não conseguiu apagar. Nos dias que se seguiram, a presença do Jorge na casa parecia um sonho do qual eu não queria acordar. Tudo nele era familiar e ao mesmo tempo estranho. O modo como ele olhava os cantos da casa, como tocava os objetos com cuidado, como se estivesse mexendo nas lembranças. Aquilo partia meu coração. Era ele, mas também era outro. Um homem que o tempo moldou com dor, silêncio e resistência. Ele passou as primeiras noites dormindo no antigo quarto de hóspedes, por escolha dele. Disse que precisava de tempo para entender tudo, para se reencontrar, para aceitar que aquilo não era mais um sonho que eu realmente tinha esperado. Às vezes, à noite, eu ouvia ele chorando baixinho, tentando disfarçar. Eu também chorava, do outro lado da parede, sem fazer barulho, deixando que o coração se acostumasse com a presença dele novamente. A gente recomeçou devagar. Começamos com o café da manhã juntos, em silêncio. Depois, ele começou a me ajudar com a horta, a consertar algumas coisas da casa que o tempo tinha castigado. Um dia, ele se aproximou da estante, pegou a foto que eu mantinha ali e ficou olhando por longos minutos. Eu me aproximei sem dizer nada e ele disse: "Você realmente me esperou." "Todos os dias", respondi, com a voz baixa, mas firme. Ele me contou que teve medo de voltar e me encontrar casada, com filhos, talvez até com outra família. Disse que, se isso tivesse acontecido, ele teria aceitado, teria respeitado, mas que algo dentro dele sempre dizia que eu estava aqui, esperando. "E você?
Você acredita que é possível esperar alguém por tanto tempo? Você teria essa força, essa fé? Comenta aqui embaixo, porque eu sei que tem muita gente que já viveu algo parecido e talvez esteja esperando por uma resposta também. Os vizinhos, claro, ficaram sabendo. A cidade inteira, na verdade. Jorge virou assunto no mercadinho, na padaria, na igreja. Alguns ficaram comovidos, outros disseram que era tarde demais, que a vida já tinha passado. Mas o que ninguém entendia é que o tempo não mede amor. Às vezes, a espera é só uma forma de amar em silêncio. Tivemos momentos difíceis. Ele tinha pesadelos. Acordava no meio da noite suando frio, dizendo nomes que eu não conhecia. Eu não perguntava, só segurava a mão dele e ficava ali, em silêncio, até ele voltar para o presente. Teve um dia em que ele ficou horas sentado no quintal, olhando para o nada. Quando me aproximei, ele disse: "Tem dias que eu ainda sinto o cheiro da guerra. Ela nunca sai de dentro da gente." Aquilo me fez entender que eu não tinha meu Jorge de volta por completo. A guerra levou partes dele que talvez nunca mais voltem, mas o que restou era suficiente. Porque o amor que ele sentia por mim, esse ainda estava aqui, vivo. E isso bastava. Com o tempo, ele voltou a dormir ao meu lado. As mãos dele, antes frias e distantes, voltaram a me tocar com carinho. A gente reaprendeu a conversar, a rir, até a discutir por coisas bobas, como o jeito de dobrar os panos de prato. Era estranho, mas bonito. Como se estivéssemos redescobrindo o amor depois de uma longa ausência. E no fundo, era isso mesmo. Não dava para simplesmente voltar ao que era. A gente não era mais os mesmos, mas ainda éramos nós. Tem coisa que o tempo não apaga. Tem amor que nem a guerra consegue matar. E quando duas almas são feitas uma para outra, elas se reconhecem. Mesmo depois de tudo. Com o passar das semanas, o que parecia um milagre começou a se tornar rotina. Jorge voltava seco a sorrir, mesmo que de leve. Começava por Jasa a me olhar com aquele brilho tímido nos olhos, como se estivesse redescobrindo quem ele era e quem éramos nós. Ainda havia silêncios, muitos silêncios, mas já não eram vazios. Eram pausas cheias de significado, espaços que respeitavam nossas cicatrizes. Ele me ajudava a varrer o quintal, cuidava das ferramentas do velho galpão que ele mesmo tinha construído antes de partir. Às vezes, eu o observava de longe e pensava no quanto ele tinha mudado, mas ao mesmo tempo, no quanto ainda era ele. O jeito de coçar a cabeça quando se distraía, a mania de organizar os pregos por tamanho, o cuidado de tirar o sapato antes de entrar em casa, tudo isso estava ali, intacto. Uma tarde, sentados na varanda, ele me disse com a voz calma: "Eu nunca pensei que fosse ver essa casa de novo. Nunca achei que teria essa chance." Eu sorri, sem tirar os olhos do horizonte, e falei: "Ela sempre esteve te esperando, assim como eu." Ele ficou quieto por um instante e depois me olhou com os olhos marejados. "Sabe o que é mais difícil, Alice? Não é lembrar do que eu passei. É pensar em tudo que eu perdi com você. Aniversários, datas, os cabelos brancos chegando, teu olhar ficando mais sereno. Eu perdi tua vida acontecendo." Aquilo me doeu, mas eu segurei a mão dele com firmeza e disse com a voz firme, como quem declara algo que não pode mais ser tirado: "A gente perdeu tempo, sim. Mas o que importa é que ainda temos tempo. E agora ele é nosso." Não dava para negar que havia feridas. Jorge carregava traumas que vez ou outra vinham à tona. Tinha dias em que ele se calava por horas, outros em que se assustava com um barulho mais alto, ou simplesmente se recolhia. Eu aprendi a respeitar esses momentos. Aprendi que amar também é saber esperar dentro da própria presença. E pouco a pouco, ele foi aprendendo a se permitir viver de novo, a caminhar comigo até a feira, a cumprimentar velhos conhecidos que choravam ao vê-lo de volta, a cuidar dos canteiros do jardim e até a rir. Sim, rir.
Um dia, ele tropeçou na mangueira do quintal e caiu de um jeito tão desengonçado que começamos a rir juntos, como duas crianças. Eu não ouvia aquele riso há 17 anos e ele ainda era meu som preferido no mundo. Aos poucos, voltamos a dormir de mãos dadas, a dividir a sopa no jantar, a rezar juntos antes de deitar e, mais do que isso, a fazer planos. Coisas simples. Plantar mais uma roseira, pintar o portão, ver o mar de novo depois de tanto tempo. Jorge me perguntou certa noite: "Você não tem raiva? De tudo que eu deixei para trás? De tudo que você viveu sozinha?" Eu respirei fundo, olhei nos olhos dele e respondi com toda a calma do mundo: "Raiva não. Tristeza, sim. Saudade, muita. Mas mágoa, nunca. Porque eu sabia que se você estivesse vivo, você voltaria." E ele voltou. Não inteiro, não ileso, mas voltou. E isso era mais do que qualquer promessa que um dia a gente tenha feito. Era amor provado pelo tempo, pela dor, pela ausência. Às vezes a vida não segue o roteiro que a gente sonhou, mas ainda assim, pode ter final bonito. Os meses passaram e com eles, a dor começou a ceder espaço para a paz. Não era uma paz barulhenta, feita de fogos ou de festa. Era uma paz silenciosa, construída no café compartilhado, no cuidado com as plantas, nas conversas antes de dormir, nas mãos entrelaçadas enquanto o mundo lá fora corria. Uma paz que só entende quem já teve a alma rasgada e remendada pelo tempo. Jorge e eu voltamos a viver, dentro do que era possível. Não buscamos recuperar o tempo perdido, porque sabíamos que o passado não volta, mas valorizamos o que restava, o hoje, o agora. E, mesmo com os cabelos brancos e o corpo mais lento, o amor seguia forte, presente, verdadeiro. Como se, no fim, o que a gente precisasse nunca tivesse partido. Às vezes, ele sentava ao meu lado na varanda e ficava em silêncio, olhando para o céu. Eu sabia que ele estava lembrando. 2 companheiros que não voltaram, do tempo que passou em cativeiro, dos pesadelos que ainda vinham de vez em quando. E eu não perguntava, só ficava ali, do lado dele, deixando que o silêncio falasse por nós. E talvez seja isso que mais machuca. Saber que o tempo levou os melhores anos da nossa juventude, que eu não tive ele ao meu lado quando enterrei meus pais, que ele não esteve comigo quando passei por doenças, por perdas, por tantas madrugadas em claro, mas mesmo assim, não me arrependo de ter esperado, porque o amor não mede tempo, ele só acontece, e quando é verdadeiro, ele resiste. Outro dia, uma moça jovem veio me visitar. Trazia um caderno nas mãos e dizia estar escrevendo histórias de mulheres fortes. Me chamou de inspiração. Eu sorri, agradeci, mas confesso, não me senti forte. Me senti apenas fiel ao que eu sentia, porque não fui eu que escolhi esperar. Foi o amor que escolheu não ir embora de mim. E talvez você que esteja ouvindo essa história agora também esteja esperando por alguém, por uma resposta, um sinal, um reencontro. Ou talvez tenha perdido alguém e se pergunte todos os dias se valeu a pena amar tanto. Então eu te digo, do fundo da minha alma, vale. Mesmo com dor, mesmo com demora, mesmo com incertezas. Porque amar de verdade já é um milagre. E você? Já viveu um amor assim? Já teve que esperar por alguém? Já ouviu que era loucura continuar acreditando? Compartilha aqui nos comentários. Eu vou ler cada um com carinho. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é saber que não está sozinha. Hoje, quando olho para o Jorge dormindo ao meu lado, respiro fundo e agradeço. Por ele ter voltado. Por eu ter acreditado. Por termos, enfim, reencontrado um ao outro, mesmo depois de tanto. Não somos mais os mesmos, mas ainda somos nós. E isso basta. A nossa história não teve castelo nem final perfeito, mas teve amor. Um amor que esperou, que resistiu e que venceu.